Olá, meu povo! Vamos a mais uma aula de matemática do 8º ano e do Ensino Fundamental 2. Eu sou o professor Aldemir Malveira e temos o seguinte: aula de número 66, objeto de conhecimento, transformações geométricas, simetria de translação, reflexão e rotação, detalhamento, reconhecimento e construção de transformações geométricas, translação, reflexão e rotação. Vamos para a nossa aula. Nesse encontro, nós vamos exatamente tratar do que vem a ser as transformações geométricas, certo? Então, nós poderíamos analisar a epistemologia dessa palavra, transformações geométricas. Como se faz uma transformação geométrica? Ora, para nós realizarmos uma transformação geométrica, ou uma transformação entre figuras, ou uma transformação de um objeto transladando para outro ponto, nós necessitamos do que nós chamamos de simetrias de translação, reflexão e rotação. Mas, primeiramente, como aqui nós vamos lidar com a geometria, vamos focar no que vem a ser as transformações geométricas. Então, vejamos a definição. Transformações geométricas são mudanças realizadas em imagens, como transportar, espelhar, girar, ampliar ou reduzir, olha só. Então, quando nós realizamos essas mudanças nas formas geométricas, certo? Automaticamente, nós vamos ter a mesma imagem, porém, essa imagem ela pode estar ampliada, ela pode estar na forma reduzida, ela pode estar na forma espelhada, ela pode sofrer um giro e por aí vai. Ora, então nós temos que observar o seguinte: eu posso realizar uma transformação geométrica de qualquer coisa? Sim, podem ser feitas em qualquer figura, sejam formas geométricas simples ou imagens complexas. Então, um exemplo, bem clássico de uma simetria por reflexão é exatamente quando nós nos colocamos na frente de um espelho, tá? Porque o espelho, ele está refletindo o quê? A nossa imagem, certo? Então, veja bem, esse objeto muito utilizado no nosso dia a dia, porque qualquer coisa que você quer visualizar em relação ao teu corpo, você se bota logo na frente do espelho, olha aí. Ou seja, você está espelhando, a tua imagem por reflexão. Beleza, meu povo? Aqui nós vamos exatamente nos focar, vamos focar na questão das transformações geométricas. E como eu falei anteriormente, elas podem ser por translação, por reflexão e por rotação. Ora, o que nós temos que ficar atento é como ocorre uma transformação geométrica por translação, qual é a característica que você tem que ficar atento, como acontece uma transformação por reflexão
e como acontece uma transformação por rotação. Então, vamos continuar. Vem comigo. Olha só o que é que nós temos. Muito bem, olha. Então, estas transformações nos permitem criar o quê? Novas figuras a partir das originais ou alterar a sua posição, olha. Então, para realizar estas transformações, precisamos utilizar um sistema de referência e uma unidade de medida padrão, como no plano cartesiano. Olha. Então, vamos lembrar aqui a respeito do plano cartesiano. O que vem a ser o plano cartesiano? Porque ele vai ser, na realidade, nesse momento, a nossa base de sustentação, né? Então, chamamos de plano cartesiano, olha só, a interseção, certo? Entre duas retas, uma chamada de abscissa, ok? E a outra aqui chamada de ordenada. Lembrando que da geometria analítica, a abscissa ela é conhecida como eixo OX e a ordenada é conhecida como eixo OY. Ora, esse plano, como eu falei anteriormente, ele é a interseção entre duas retas. Só que a interseção, ela forma ângulos de 90 graus. Olha só, então aqui eu tenho a melhor representação que o homem já conseguiu de um plano. Por que que o professor Aldemir está realçando essa questão? Porque a partir do momento que você tem a interseção entre duas retas com uma angulação diferente de zero, pessoal, nós já temos um plano. Porém, a melhor representação do plano que o homem conseguiu foi quando ele realizou a interseção e formando, né, a angulação de 90 graus. Por quê? Porque esses eixos ficaram, na realidade, melhor para nós visualizarmos qualquer uma situação que nós queiramos representar através do plano. E quando há essa interseção dessas duas retas que vocês estão vendo aqui no quadro digital ao meu lado, onde elas formam ângulos de 90 graus, elas, na realidade, subdividem em 4 outros pedaços que são chamados de quadrante. Então, olha só. No sentido anti-horário, eu tenho o primeiro quadrante, que é esse sentido aqui, ó, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e aí o quarto quadrante. Quando é feita essa divisão, olha, em relação ao eixo X, aqui nessa parte, é claro que aqui é a origem, eu tenho todos os números positivos. Aqui eu tenho todos os números negativos. Isso do eixo OX, olha. Quando nós olhamos para o eixo Y, eu tenho a parte positiva aqui, olha só. Positiva aqui e aqui a parte negativa. Lembrando que na interseção, aqui nós temos a origem, ou seja, o ponto 0, 0. Beleza? Então, isso é muito importante que você tenha em mente. Por quê? Porque você vai precisar fazer as transformações geométricas utilizando este plano. E aí você vai ter que saber localizar pontos. Ou, se a transformação ela já vier pronta, você vai precisar contar. Então, meu povo, aqui, olha, bem aqui eu tenho o 0, 0, certo? Aqui eu tenho a parte positiva, isso daqui é mais ou menos, suponhamos, olha, 1, 2, 3. Eu vou até 3. Aqui é a parte positiva, então, 1, 2, 3.
também parte positiva, olha, de x. Aqui positiva, desculpa, aqui em cima parte positiva de y e aqui embaixo parte positiva de x. Aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, a parte negativa de x. E aqui, menos 1, menos 2 e menos 3, a parte negativa de y, olha. Portanto, se um número ele está posicionado no primeiro quadrante, ele é positivo e positivo, ó. Se um número está posicionado no segundo quadrante, ele é negativo e positivo. Se um número está posicionado no terceiro quadrante, ele é negativo e negativo, ó. E se ele está posicionado no quarto quadrante, ele é positivo e negativo. Por que que eu estou chamando a atenção para esse detalhe da posição e sua sinalização, pessoal? Porque é importante que você, ao observar o ponto que vai ser dado, você já tem em mente o quadrante que ele está localizado. E isso é muito importante, saber o quadrante. Por exemplo, se eu digo assim, localize no plano cartesiano o ponto 2, 3, ó. Nós sabemos que quando um número não tem sinal, ele é positivo. Então, eu já sei que ele está no primeiro quadrante, porque eu disse 2 e 3. Se de repente eu falar, localize o ponto menos 2 e 3, opa, um negativo e outro positivo. Então, menos 2 e 3 é no segundo quadrante. Se eu digo menos 4 e menos 4, está no terceiro quadrante. E se eu digo mais 4 e menos 5, ele está no quarto quadrante. É importante que você, ao se deparar com um ponto, né, ordenado, lembrando que todos esses pares são pontos ordenados. Primeiro pertencente ao eixo X e o segundo pertencente ao eixo Y. Então, é essa ideia que você tem que ter em mente para poder trabalhar com as transformações geométricas. Por quê? Porque elas vão ocorrer no plano cartesiano. Beleza? Então, vamos continuar. Vem comigo. Muito bem, olha. Então, vamos ver, ó. Então, como já falei, o que é o plano cartesiano? Ele é exatamente um conjunto do espaço, né, bidimensional, que ele é constituído pelas regiões que se formam através da interseção de duas retas, certo? Então, ele é composto por dois eixos, como eu falei para vocês, né, numerados, o eixo OX e o eixo OY. Assim, um par ordenado, olha, está aqui o detalhe, porque o primeiro pertence ao eixo OX e o segundo pertence ao eixo OY, beleza? Tem que estar atento a isso, porque isso vai te dar a localização, né? Então, ao conservar as formas, ou seja, mantendo os comprimentos, são figuras, então automaticamente nós vamos ter as dimensões dessa figura e nós vamos ter os ângulos dessas figuras, pessoal. Podemos realizar 3 transformações geométricas. Quem são elas? A translação, a rotação e a reflexão, olha. Então, vamos começar pela a translação, olha. Então, olha o que é a translação. Agora vem a característica, pessoal, de cada uma, ó. A translação consiste em mover, ó, uma figura de um ponto ao outro no plano, mantendo sua forma, orientação e tamanho, olha. Então, aqui, pontapé, as características da translação, mover, ou seja, movimento, vai haver um movimento, beleza? E esse movimento ele vai acontecer de que forma? De um ponto a outro, ok? Ó, de um ponto a outro. Do plano, depois, eu vou ter que estar atento que nós vamos manter a forma, ela não vai ficar distorcida, olha, manter a forma da figura, beleza? Então, é outro ponto, olha. E aí,
Uma outra coisa, a orientação da figura, olha, vai ter que manter. E também vai ter que manter o tamanho. Então, essas são as características da translação, olha. Eu vou movimentar a figura, certo? De um ponto para outro, eu vou manter a forma da figura, quer dizer, ela não vai ficar distorcida, ou seja, eu não vou aumentar e nem vou reduzir. Ela não vai ficar distorcida. Eu vou manter a orientação. Se ela está de cabeça para cima, ela vai manter a movimentação de cabeça para cima. Se ela estiver de cabeça para baixo, ela vai de cabeça para baixo. E vou manter o tamanho, beleza? Então, vamos ver um exemplo da translação. Me segue, mantendo essas características. Ó. Então, exemplo da translação. Olha. Os dois triângulos da imagem abaixo, que nós vamos ver a seguir, são congruentes. O que é que significa isso? São iguais, ou seja, iguais. Podemos dizer que o triângulo ABC, olha, vai ser a translação de um triângulo ABC, certo? Para aí... Como eu vou mover, nós sempre colocamos como se fosse um espelho. Ele vai se transformar num triângulo A', B', C', certo? Então, como é a translação, meu povo, eu só vou fazer o quê? Eu vou fazer a movimentação, não vou distorcer a figura e ele vai do jeito que ele está, manter tamanho e forma, beleza? Então, vamos ver como é que vai ficar isso aí, ó. Tá aqui, olha. Olha só onde é que estava esse triângulo, ó. Tá aqui ele, olha, aqui, pessoal. Ele tá aqui no segundo quadrante, ó. Se ele tá no segundo quadrante, é bom que você identifique os pontos, olha. Então, o ponto A, nós estamos diante de um quadrículo, certo? O primeiro é o de X, ó. Então, o ponto A é -5 e o Y é 3, olha. Você segue aqui onde é que ele está, pessoal. Olha só como é que eu sei. Beleza, ó. Então, ponto A, -5 e -5 e 3. Vamos ao ponto B, ó. Então, o ponto B, olha onde ele está. Primeiro de X, pessoal, que é um par ordenado, ó. -6, né? E 1, ó. Primeiro de X, depois de Y. E o ponto C, ó. Colocar aqui embaixo, ó. Aqui o ponto C, ele é -2 e 2, ó. O que aconteceu? Eu mudei, olha só, ele saiu do segundo e foi para o primeiro, beleza? Observe o seguinte aqui, olha lá agora. Não altera nada, eu coloquei ele em outro ponto, olha, ele tá, o ponto A daqui, eu já botei ele em outro ponto, eu movi à vontade. Agora, qual foi o ponto que ele ficou? Ele foi para o ponto 5 e para o ponto 5. Olha, tá bem aqui, olha só. Olha aqui, pessoal. Olha aí no quadrículo. Beleza? Esse é o meu A', tá? Agora vamos ver como é que ficou o B, ó. O B, ele ficou primeiro de X, ó, 4 e 3. E o ponto C, ó, ficou primeiro de X, 8 e 4. Então, veja bem, nós simplesmente transladamos, só que ele ficou do mesmo tamanho, ele foi do mesmo jeito, ele estava de cabeça para cima, o ponto A estava aqui em cima, o ponto A permaneceu em cima. Quando eu transladei, eu chamei de A', o outro de B' e o outro de C'. E eu joguei para o outro quadrante, ó. Eu transladei, passei de um lado para o outro. É isso que é um movimento de translação. Então, transladar é mover para o outro lado, beleza? Mantendo o tamanho, não distorce, certo? E mantendo a posição que ele está. Beleza, meu povo? Vamos continuar, me segue. Então, vamos lá. Agora vamos para uma outra simetria, é a simetria da reflexão. Olha. Então, a reflexão consiste em espelhar uma imagem em relação a uma reta.
que pode ser horizontal ou vertical, olha, ou inclinada. Esta reta é chamada de eixo de reflexão, olha. Então, na reflexão, as coordenadas de cada ponto da figura original são invertidas. Olha o detalhe aqui em relação ao eixo de reflexão, olha. Então, pessoal, primeiro ponto, olha. O primeiro ponto, ela consiste em espelhar, certo? Ó, espelhar uma imagem em relação a quê, pessoal? Uma reta. Vai ter que ter uma reta como parâmetro. Essa reta, ela pode ser o quê, ó? Essa reta, ela pode ser horizontal, ela pode ser vertical e ela pode ser inclinada. Olha só, ela pode ser inclinada, beleza? Muito bem, olha. Um outro detalhe. Um outro detalhe é que as coordenadas de cada ponto, olha, as coordenadas dos pontos são invertidas. Isso é uma característica da reflexão, ó. Beleza? Então, vamos ver aqui, olha. Olha só. Então, na reflexão em relação ao eixo X abaixo, olha, as coordenadas dos pontos ABC, olha a coordenada de A, ó, -5 e 3. Ele não disse que elas são invertidas, olha, inverteu aqui no caso quem, ó? O -3, ó. O B, -6 e 1, foi invertida, foi -1, tá invertido em relação ao Y, pessoal, porque eu estou fazendo exatamente a reflexão em relação ao eixo X, olha. Então, o X mantém e muda o Y, é isso que ele quis dizer aqui com a teoria, olha. Beleza? Olha aí. Então, vamos ver aqui como é que ela fica. Tá aqui, olha. Reflexão do triângulo ABC em relação ao eixo X. Tá aqui o eixo X, olha. Aí você conta, o que que eu tenho aqui, olha, tá aqui o triângulo, o olho é nesse triângulo original, ó. Aqui é que tá o teu olho, ó. Ele foi exatamente flexionado para baixo, invertido para baixo. Olha o ponto A, certo? Que era -5 e 3, beleza? Ele desce, olha só, pessoal. Continuou com -5, só que agora -3. Por quê? Porque a reflexão ela está em relação ao X. Então, como eu falei anteriormente, se a reflexão está em relação ao X, a coordenada que vai ficar invertida é de Y, beleza? É isso que você tem que ficar atento. Ó. Olha aqui a de X agora. Ó. Então, vamos ver. Vamos ver o ponto B, ó. Então, o ponto B, ele é -6 e 1, olha, quando desce, continua no -6, só que agora -1, porque, de forma análoga, como eu falei, como a reflexão é em relação a X, mantém o X e inverte o Y, beleza? E aqui o C, ó, o C, -2 e 2, quando eu faço aqui a reflexão, ele vai para -2 e -2, olha, de Y. Beleza? Muito bem, olha. Tá lá. Então, tá aí o exemplo da reflexão, certo? Do triângulo ABC, manteve a mesma distância, porque a reflexão tem que estar a mesma distância, só que você vê de outra forma. É como se você estivesse na frente, ou seja, no nosso caso aqui, o eixo Y é como se fosse o nosso espelho, é como se nós estivéssemos lá dentro, certo? Mas só que nós estamos realizando algo em relação ao plano cartesiano. Então, essa é a reflexão em relação ao eixo. Vamos ver a próxima. A próxima é a rotação. Olha. A rotação de uma imagem consiste em girá-la em relação a um ponto do plano. Olha só, pessoal, chamado de centro de rotação. Então, aqui, primeiro detalhe, olha, a rotação, a característica principal, você vai rotacionar em relação a um ponto
chamado de quê, pessoal? Centro de rotação. Ó. Centro de rotação. Vai escolher lá, né? Muito bem. Ó. Então, para realizar a rotação de uma figura, devemos considerar a orientação do giro. Ó. Qual é a orientação do giro que vai dar? Sentido horário ou sentido anti-horário. E a medida, olha, em graus do ângulo de rotação. Então, ó, uma outra coisa que eu tenho que estar atento é a questão do sentido, que pode ser horário ou anti-horário. Depois, a medida em graus do ângulo de rotação. Eu tenho que estar atento, olha, ao ângulo de rotação. Essas são as características de cada uma, certo, meu povo? Então, vamos ver aí como é que fica a rotação. Ó. Então, tá aqui. Vamos ver um exemplo. O triângulo ABC sofreu um giro no sentido anti-horário. Olha as informações que estão sendo dadas. Você precisa estar atento. Olha, o triângulo ABC, ó, quais são as informações? Giro. Ora, se falou em giro, vem o sentido. Qual foi o sentido? Olha, anti-horário. Beleza. O ângulo de rotação, que eu preciso também conhecer, ó. O ângulo de 45 graus, olha. E o centro de rotação. Quem foi o centro, né, de rotação? Beleza? O centro de rotação foi o ponto A. Então, por isso, vai permanecer fixo. Então, uma coisa bem interessante, olha, é o centro de rotação. Ele é como se nós fixássemos ele. Fixa e dá o giro, certo? Ou seja, aqui na rotação, olha, é como se eu pegasse, né, uma folha de papel, o meu centro de rotação aqui vai ser o meu dedo, eu vou fixar e vou girar a folha. Ó, eu vou girar a folha, eu vou fazer exatamente isso. Beleza? Então, vamos ver como é que acontece nesse caso. Me segue. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha o nosso centro de rotação, como foi falado. Olha, o centro. Opa, vamos consertar aqui. Centro. O centro foi o ponto A. Quando eu faço a rotação, o sentido é horário, tá? Anti-horário, tá aqui, olha, então tá aqui a movimentação do giro. Olha aqui, pessoal, a movimentação do giro, olha. O triângulo ABC girado em torno do centro de rotação em A, ó. E você também, professor, é só o ponto A? Não, eu poderia realizar em relação ao B, poderia realizar o C. O que eu tenho que ter é o comando para onde eu vou girar, olha, certo? Beleza? Então, nós vimos aqui que existe 3 tipos de transformações geométricas. Por reflexão, é quando eu movo a figura de um ponto para o outro, mantendo o tamanho, a forma, tudo direitinho, não altere nada, não vou distorcer. Depois, nós vimos a reflexão. A reflexão, ela precisa de um eixo. Então, você precisa ficar atento ao que eixo. Se é o eixo X, então você vai movimentar. Se é em relação ao eixo X e é ponto a ponto, ela também não vai ficar distorcida. Então, significa que você vai trabalhar com as coordenadas invertidas. Invertida em relação a quem? Não foi em relação a X, então vai mudar o de Y. E o último, que foi exatamente a nossa reflexão, a reflexão, né, que é o giro, beleza? Que você vai dar, escolhe um ponto e gira. Você precisa saber o sentido, se é sentido horário ou se é sentido anti-horário. Mas o pontapé inicial é receber as instruções para a questão do centro. Beleza, meu povo? Então, essas foram as simetrias que impactam em uma transformação geométrica. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui.